Meus amados, queridos irmãos, a paz de Cristo em vossos corações. Estaremos agora iniciando o nosso estudo no primeiro livro de Samuel. Terminamos o livro de Ruth e entraremos agora na história de Israel do ponto de vista monárquico. Eu peço que você possa compartilhar essa palavra, deixar aqui o seu comentário, dar um joia e, se possível for, se inscrever em nosso canal. Isso nos motiva a continuar reproduzindo conteúdos como este para abençoar sua vida e a vida daqueles que são interessados em conhecer a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a Bíblia no capítulo 1 de Samuel, ao capítulo 2, versículo 11. Depois, os versículos 18 ao 21 e o versículo 26. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeorão, neto de Eliú e bisneto de Tour, filho do Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Observamos aqui que o livro de Samuel é um livro de transição. Isto é, a passagem do governo de Israel, dos juízes, para o governo de reis. Agora, o país não é mais governado por homens como Sansão, Jefté, Gideão, Eude, Samuel, etc. Muda-se, portanto, o sistema governamental da nação. Ao invés de juízes, Israel passa a ser governado por reis. Até aqui, tudo bem. Outra característica nesse sistema de governo é que Israel agora sofre a passagem do governo de Deus, o rei invisível da nação, para o governo de reis, reis visíveis, humanos, falíveis, etc. Isto não quer dizer que Deus rejeitou Israel, deixou de agir entre os seus filhos. Pelo contrário, a nação escolheu um rei conforme as outras nações e Deus permitiu. Mas, pela misericórdia e soberania de Jeová, ele sempre manteve
sua presença e seu controle, não somente sobre Israel, mas sobre todas as nações e o universo, porque todas as coisas pertencem a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas ele respeitou as decisões dos filhos de Israel. É que o livro de Samuel mostra o registro, a biografia de três principais líderes, homens: Samuel, Saul e Davi. Samuel foi um juiz patriota, humilde, fiel a Deus, um homem sincero, um homem totalmente devoto ao Senhor. Saul, que foi um rei egoísta, um homem pródigo, um homem ciumento, um homem completamente obstinado, faltoso e infiel a Deus, um homem que não foi leal a Jeová, praticou atos pecaminosos terríveis. Mas o livro também se ocupa do registro da história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele foi o doce cantor de Israel, o maior salmista registrado nas Escrituras, um varão de oração, de louvor, que foi provado, que foi disciplinado. Davi foi um rei que sofreu diversas perseguições, mas finalmente se transformou no maior monarca de Israel, finalmente coroado rei da nação israelita. O livro de Samuel é justamente o registro dos acontecimentos onde se ocupa com esses três homens que acabamos de mencionar: Samuel, Saul e Davi. A história de Samuel você vai encontrar nos capítulos de 1 ao 7. A história de Saul você vai encontrar nos capítulos de 8 ao 15. E a história de Davi você vai encontrar nos capítulos 16 ao 31. A família de Ana. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículos 11. Ana é casada com Eucana. Nesses primeiros textos do capítulo 1 e 2, a dor de Ana, versículos 1 ao 2, a súplica de Ana, seu filho, seu cântico,
seus filhos e filhas. Mas para que nós possamos ter uma noção mais clara desses fatos, nós vamos nos ocupar em nosso conteúdo por partes para facilitar a compreensão. Estaremos, portanto, analisando a família de Ana, seu marido, Eucana. Sendo assim, a Bíblia mostra que Ana era casada com um cidadão chamado Eucana, conforme lemos no início do nosso estudo. É interessante que você observe um detalhe aqui: o lugar do culto em Israel naquela época. Eles tinham um santuário. Lembra do tabernáculo construído por Moisés conforme o modelo que Deus lhe deu? Pois bem, esse tabernáculo, depois que Josué tomou posse da terra, ele foi instalado em uma região chamada Siló. E era para ali que os israelitas se dirigiam para o culto a Jeová. Eucana subia de ano em ano a esta região para prestar também o seu culto a Deus. No versículo 3 do capítulo 1, a Bíblia diz o seguinte: todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Então nós temos um lugar de culto na época de Samuel, Siló. Eucana não foi um marido rude, mau, ruim para sua esposa Ana. Pelo contrário, havia um problema ali de esterilidade, porque Ana não conseguia gerar filhos. E a Penina, a concubina de Eucana, gerava filhos. E isso trouxe um problema na família. Mas a Bíblia diz que Eucana, ele era um marido bom. E se você observar no capítulo 1 e no versículo de número 8, ele diz para ela: eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ele tinha 2 mulheres. E essa bigamia em Israel trouxe muitos problemas ao longo dos tempos. Lembra do caso de Abraão com Agar? Aquele problemaço que ocorreu? Eu ouvi um certo estudioso das Escrituras afirmarem que os homens de Deus, os homens santos, aderiram à bigamia, se beneficiando de uma cláusula legal da região em que conviviam, da sociedade em que moravam na época, que diziam que se numa família a mulher não pudesse gerar filhos, o marido poderia ter uma concubina em casa para gerar filho no lugar da mulher predileta estéril. De uma coisa é certa, o Senhor Deus, ele até tolerava essas práticas, porém, a Bíblia nos mostra que o princípio da criação de Deus não foi assim.
E todos os bígamos nas Escrituras tiveram amargas experiências e sofrimentos e lágrimas. Mas, enfim, no versículo 2, a Bíblia diz que Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Essa é a notificação das Escrituras. Um outro ponto de observação no texto é exatamente a prática de cultuar a Jeová. É importante que você pesquise sobre as três principais festas que aconteciam no período do ano na história de Israel. A festa dos pães ázimos, ou a festa da Páscoa, a festa das semanas, que era a mesma do Pentecoste, e a festa dos tabernáculos. Israel tinha essas três festas anuais. Todos os israelitas, conforme reza as Escrituras, se uniam em famílias e grupos e faziam suas procissões para Israel, para Siló. E ali as famílias se reuniam para o culto a Jeová. Eucana provavelmente foi em uma dessas festas, e o culto naquela época era muito significativo. Não só a visitação do santuário, não só a aglomeração de pessoas em Siló, mas o culto, o verdadeiro sentido do culto. E foi exatamente em uma dessas festas, que a Bíblia não relata qual, que Eucana, Ana e Penina se faziam presentes para o sacrifício a Deus. Ali se dava, portanto, todas as construções e convivências sociais entre as famílias de Israel. Então vimos aqui, neste conteúdo, a família de Ana, seu marido Eucana. Em o nosso próximo conteúdo estaremos analisando a família de Ana e a dor de Ana. Que Deus lhe abençoe. Não esqueça de orar por nós, para que possamos prosseguir trazendo a você as Escrituras, capítulo por capítulo, livro por livro, com simplicidade, mas seguindo a interpretação fiel da palavra de Deus. Até uma próxima, querendo Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço.